Fala, meus amores. Gente, deixa eu desembaraçar esse cabelo aqui que eu tava deitada. Falei, vou fazer um vídeo. Aproveitar e fazer um vídeo que faz uns dias já que eu não faço. Olha essa franja. Ela não para. Então, vamos lá. Vou tentar falar sobre, né? Conversar sobre. Vocês estão aí vendo nas redes sociais, né? O que aconteceu com aquele influencer. Eu não conheci ele, tá, gente? O Carlos, né? E o Arthur. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia eles. Não via eles nas redes sociais. Só fiquei sabendo depois do fato ocorrido, né? Que aconteceu com o Carlos, né? E teve várias situações que foi decorrente de uma traição, mas de uma certa forma ele tinha depressão, né? Então isso já é um agravante, isso já é. Além dele ter. Além pela que a gente fica sabendo, meu Deus, gente. Eu não consigo fazer vídeo por causa dessa desgraça. Fico mandando mensagem. Só tenho esse celular para fazer vídeo, daí assim que eu pego o celular eles começam a mandar mensagem. Daí eu perco totalmente, sabe, o sentido do que eu tava falando, do. Cara, é difícil. Muito difícil. Enfim. Deixa eu tentar arrumar aqui. Chega mais pra cá. Acho que eu tô muito em cima do celular, né? Então. E daí vocês estão sabendo do que aconteceu, né? Que o Carlos se desviveu, né? Por uma situação. Ele fez um pronunciamento nas redes sociais dele antes, minutos antes, eu acho, dele cometer isso. E, por coincidência, teve agora recentemente o caso da Noélia, né? Que foi na Espanha, né? Que ela pediu pela eutanásia e aquela questão toda também dela ter todos os problemas que ela tinha de saúde, decorrente de violência, e sim também dela ter problemas psicológicos, né? Segundo o que eu vi, ela tinha transtorno borderline. Falar sobre isso para mim ainda é um pouco difícil, porque também vocês sabem que eu tenho também transtorno borderline. Eu já falei em alguns vídeos, eu acho que vídeos antigos eu falava mais. Hoje eu não falo tanto mais, porque eu acho que você é de uma certa forma julgada, você é de uma certa forma mal interpretada, né? Porque as pessoas não entendem. As pessoas não entendem e elas não querem parar para tentar entender o que seria uma depressão, o que seria um transtorno borderline, o que é bipolaridade. As pessoas hoje em dia elas não questionam. E o que eu noto hoje em dia é que as pessoas estão numa angústia muito grande. É quase impossível você não ver uma pessoa que está hoje com algum problema psicológico, psiquiátrico, mental. Ou é ansiedade, ou é depressão, ou é vários fatores que levam a gente a estar numa situação que às vezes a pessoa luta todos os dias para tentar sair disso. E às vezes é difícil, eu confesso para vocês que é muito difícil. Não é fácil lidar com isso, só quem lida sabe. Sobre o borderline é um pouco muito complexo, é muito difícil a gente conseguir falar sobre e tentar fazer com que vocês entendam um pouco o que é o transtorno borderline. Tem aí vários vídeos, tem aí vários médicos no YouTube falando sobre isso. É... E sim, gente, é tudo aquilo que falam ali nos vídeos, tá? Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras.
tudo pra gente é um pouco mais acentuado, tudo pra gente é um pouco mais dolorido. Não estou dizendo que, que a gente sofre mais do que outras pessoas que não têm transtorno borderline. Eu acho que o bipolar também é um pouco parecido, mas o borderline ele tem essa tendência a ter uma dependência emocional de outras pessoas. Isso é fato. Eu sofri com isso há muitos anos atrás, agora, né? Sofri isso há poucos anos atrás, mas durante muitos anos, dentro de supostos relacionamentos que na minha mente era, deixar bem claro que era só na minha mente, né? Que havia um relacionamento e na realidade era fruto da minha imaginação, era fruto daquilo que eu esperava, era fruto daquilo que eu imaginava e não era real. Eu acho que eu criei tudo aquilo. Hoje eu tenho consciência que a pessoa não tinha culpa e eu, de uma certa forma, também não, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Então, essa questão de hoje em dia da doença da mente é muito complexo e está muito comum as pessoas querer colocar um fim nesse sofrimento. E às vezes uma coisinha, um gatilho, uma decepção, uma algo, não tem como culpar a outra pessoa, mas assim, no caso do Carlos, eu acho que o gatilho foi a traição. Infelizmente não tem como negar isso. O menino era muito novo, né? Eu não conhecia também o menino. A diferença de idade deles era bem grande. O Carlos eu acho que tinha 47, 48 e o outro menino devia ter uns 18, 19, uma coisa assim. Então essa diferença de idade é um agravante muito forte no meio dos relacionamentos, tanto hétero como gays, LGBTs em geral. E, e eu posso falar para vocês de coração o que é ser dependente emocional de alguém. Eu acho que quem é dependente emocional de alguém é como se você precisasse de um balão de oxigênio todos os dias. E quando essa pessoa vem a faltar por algum motivo, por alguma situação, esse balão de oxigênio é tirado de você. Tá? Para vocês tentarem entender um pouquinho como que funciona a dor de uma pessoa que sofre de dependência emocional, principalmente com o transtorno borderline. Então tudo pra gente é tudo muito mais agravante, é tudo muito mais dolorido, mas isso é decorrente do transtorno, tá, gente? Não é que um sofre menos e outro sofre mais. E realmente tem pessoas que passam batido por um término de relacionamento, por uma situação difícil na vida, por uma perca de uma família, por uma perca de alguém, e passa de boa, sem muito problema nessa questão. No meu caso é muito difícil. Eu estou super bem quando eu não estou em nenhum relacionamento, né? Eu fico bem sozinha. Quando eu tento me envolver com alguém na questão relação amorosa, daí não. Daí ali eu não tem como eu conseguir, eu não consigo lidar ainda com isso. Pra mim é muito difícil, entendeu? A sensação de rejeição é 24 horas e às vezes acontece, por causa dessa dependência emocional, você fica muito em cima da pessoa, sem perceber, você fica numa cobrança ali infinita e isso acaba sufocando o outro lado também e você não percebe. Você só percebe quando você consegue sair pro lado de fora e olhar para trás e você vê que você realmente, de uma certa forma, você, por medo de perder, por angústia, pela aquela sensação de que você depende daquela pessoa para viver, que sem aquela pessoa você não tem sentido a tua vida, chega nesse nível de você não ter sentido nenhum se aquela pessoa não tiver com você ou do seu lado,
ou você imaginar que aquela pessoa pode vir a te abandonar. Vamos deixar bem claro que ninguém aqui é dono de ninguém, né? Cada um tem o direito de escolher ficar ou não com alguém. Então, essa questão de querer colocar um fim na vida é muito comum. De quem tem transtorno borderline, de quem tem depressão, geralmente vem junto, de quem é bipolar. Sim, é natural você pensar em colocar um fim em tudo, tá? Eu falo isso porque eu pensei várias vezes, quando eu estava dentro dessa situação, eu pensava várias vezes como que eu poderia fazer para colocar um fim. Cheguei a fazer pesquisas na internet como seria um jeito mais rápido e mais fácil, porque o medo de não dar certo também a gente fica com o pé atrás. Eu não sei se isso é uma defesa da vida, em colocar esse medo em você, de você fazer e dar errado, e você vê que não deu certo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, é tão complicado que a gente sabe que tem situações que é irreversíveis, que foi o caso do que o Carlos escolheu, né? Que é pular de um lugar muito alto. Então, essas coisas é comum, tá? Nas pessoas que têm depressão. E, infelizmente, isso não é falado. A gente não fala sobre, sobre essa palavra que o YouTube insiste que não fale, né? Sobre as pessoas tirarem a própria vida. Eu acho que o índice é altíssimo no mundo, no Brasil. Eu acho que por dia chega a acontecer um número altíssimo, só que não é divulgado, tá? Mas acontece. Eu já fiquei sabendo por pessoas que trabalham na saúde que chega a vários casos de pessoas que tentaram e de pessoas que conseguiram. Cada uma com seus motivos, cada uma com a sua forma de enxergar o mundo. Então, no caso do Carlos, por mais que o Arthur, né, o menino Arthur, tenha traído ele, eu acho que o Arthur não tem culpa, né? A traição no meio das pessoas, eu falava de LGBT, mas enfim. Eu acho que a maioria das... Daí já entra uma opinião minha. A maioria das pessoas traem mesmo por trair, enfim. Mas o Carlos estava assim, doente, ele estava depressivo, ele estava muito triste. Ele não era uma pessoa feliz. E eu acho que de uma certa forma ele depositou essa tristeza dele em cima do Arthur. Aí mora o problema. Porque quando você idealiza a sua felicidade em cima da outra, é fatal. É fatal a decepção, o erro, e sim pode causar e pode vir a causar e pode vir a acontecer coisas piores. Então, na época que eu estava passando por essa fase, eu pensava o tempo todo em colocar um fim, né? E é uma luta contínua, tá? Não, isso não passa. Qualquer coisa, qualquer gatilho, qualquer situação, volta esse pensamento. Só que nós que temos transtorno borderline, a gente tem que lutar com isso todos os dias. Todos os dias. Porque chega a um nível de você olhar e pensar quando você vai dormir. No dia seguinte que você vê o clarão do sol do dia, você fala, de novo? Mais um dia? Chega nesse nível, tá, gente? Então é algo muito sério que às vezes tem que ser muito bem acompanhado, muito bem observado. Infelizmente, a nossa saúde pública é escassa, não tem esse acompanhamento, é muito difícil o SUS fornecer acompanhamento psicológico, é raríssimo. Você só consegue particular, é muito caro, a maioria das pessoas não tem acesso financeiro para poder manter terapia. Eu vejo alguns youtubers aí famosinho falando,
todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo seria obrigatório terapia. Tá, mas quem vai pagar essa terapia? Né? Talvez você que fala isso, você tem dinheiro para pagar a terapia. E quem não tem? Terapia é caro. Tentar cuidar da saúde mental das pessoas pelo SUS é quase impossível. Eles te passam um remédio vagabundo, que geralmente não dá efeito nenhum, te deixa mais aloprada ainda. E não é nem questão de remédio, às vezes é questão de acompanhamento, de conversa mesmo, né? Terapia, conversa, passar a sua dor, tentar compartilhar a sua dor com um profissional. E, e as pessoas estão questionando o Arthur, né? O Arthur é um menino jovem, tudo bem, traiu a confiança do Carlos, e o Carlos não suportou, talvez, ele já vinha já, provavelmente ele já era uma pessoa extremamente depressiva, e olha que ironia, segundo eu li, ele era psicólogo, né? Então, para vocês verem como que tá a mente do ser humano hoje em dia, como que tá as pessoas hoje em dia, como que tá difícil hoje em dia você lidar com a saúde mental. E ninguém se importa. Daí depois, quando acontece isso, vem milhões de pessoas. Nossa, ai, coitado, porque... Gente, muitas das vezes as pessoas, quando vão fazer isso, elas dão um sinal. Elas dão um sinal. Às vezes não. Às vezes realmente elas saem, igual aconteceu esse caso dessa menina agora, que saiu da escola, foi para a escola, pegou a bolsa dela, saiu, não assistiu a aula, as câmeras filmou ela saindo, e a guria desapareceu, e desapareceu uns dias atrás, e hoje encontraram o corpo dela, segundo ela mesma findou a vida dela. Então tem coisas que a gente nunca vai conseguir entender o que passa na mente do outro. Talvez por você estar cuidando da tua vida, preocupado com o seu dia a dia, preocupado e isso é normal. Não vamos dizer aqui que é anormal. Você está focado na sua sobrevivência. Só que muitas das vezes a gente deixamos de olhar para um amigo, para um colega, para um companheiro, para um parente, para um familiar, que aquela pessoa está pedindo ajuda. Tá? Isso, e o índice de extermínio, de findar a própria vida é muito, muito grande. Todos os dias acontece vários casos que não é divulgado pela mídia. Mas como eu falei para vocês, eu tenho amigas que trabalham em pronto-socorro, em hospitais. Ela fala, Sally, é todo dia acima de 10 números de pessoas tentativas ou que consegue. Então, esse caso do Carlos é uma coisa pra gente pensar. O cara era uma pessoa supostamente bem estruturada financeiramente, né? O casamento, tem fotos aí na rede social dele, parecia ser uma pessoa financeiramente estável, não sei qual era a situação financeira deles, mas ele não estava feliz, ele estava com depressão, ele estava triste, ele estava infeliz, entendeu? E talvez a única forma dele se sentir, ele fala isso, que ele só começou a viver depois desse encontro com o Arthur. Depois dessa convivência com o Arthur, que ele se tornou a viver novamente. Isso é um perigo, gente. Aí entra a dependência emocional. De você focar a sua felicidade em cima da outra pessoa. Isso é um tiro no escuro. Isso é dar murro em ponta de faca. Porque a outra pessoa, ela não tem a necessidade de suprir a sua carência emocional. Você tem que tratar isso com você, ou com acompanhamento psicológico, com psiquiatra, com psicólogo, com medicamento às vezes. Porque assim, é muito difícil você depositar a tua vida na mão de outra pessoa. Aquela pessoa pode não estar preparada para isso, e geralmente elas não estão. Então, isso é muito complicado. Você viver em função a alguém
É legal você amar, você estar apaixonado, mas, gente, a partir do momento que termina esse relacionamento, você achar que não tem mais saída, eu entendo, volto a dizer, eu entendo porque eu também pensava assim. Eu pensei assim, várias vezes. Eu falei, como que será que eu vou fazer para acabar com isso o mais rápido possível? Remédio? Várias coisas a gente pesquisa, a gente pensa, mas eu tinha muito medo de não dar certo. Como aconteceu com a Noélia, né? Que ela tentou, né? E não deu certo, porque não era tão alto. Ai, gente, eu sei que é complicado falar sobre isso, mas enfim, ela ficou tetraplégica, aquela coisa toda que vocês já acompanharam aí na rede social. Mas ali estava nítido. Ela tinha transtorno borderline, né? Foi diagnosticada com depressão, a Noélia. E ela queria partir, ela não queria ficar. E eu acho que é um direito das pessoas, tá? Eu não estou aqui dizendo que não é um direito das pessoas quererem partir dessa vida. Ah, mas é pecado, não sei o que. Gente, isso é uma visão cristã, tá? Vamos deixar bem claro que essa questão de pecado, Deus não aceita, Deus aceita, é uma visão para quem é cristão. Uma pessoa que está com depressão não é falta de Deus. Uma pessoa que está extremamente triste não é falta de Deus. Chega a ser desumano ter um cabelo na minha cara. Chega a ser desumano você chegar numa pessoa com depressão e dizer que ela está naquela situação porque é falta de oração. Falta de Deus. Por tudo que é mais sagrado, gente, não façam isso, tá? É um problema da mente. É uma doença, é uma mente doente que precisa sim de um acompanhamento. Não é oração, não é igreja, não é nada disso, gente. Por favor, não coloquem a culpa numa pessoa deprimida. Não coloquem uma culpa numa pessoa que não vê mais saída para sua vida. A única coisa que você tem que tentar fazer é ajudar essa pessoa de alguma forma. Tentar levar ela no profissional ou conversar, o máximo que você puder conversar, ou apenas às vezes só ouvir. Só você ouvir a pessoa, você já ajuda bastante. Entendeu? O que falta muito é as pessoas pararem para ouvir, porque ninguém tem paciência de ouvir o teu sofrimento, as tuas dores. As pessoas não querem saber, elas não se importam. Aí mora a questão do autoextermínio. Quando a pessoa chega nesse nível que ele vê que não tem, para ele, não tem saída, não tem conversa, não tem diálogo, acontece daí todo mundo fica surpreso. Nossa, mas eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. Sim, você imaginava e foi negligente. Provavelmente amigos, colegas, parentes, família. Geralmente a maioria é negligente quando se diz respeito à doença mental, a doenças da mente. Quando são pessoas que são diagnosticadas com depressão, borderline, bipolaridade, ansiedade entre outras, já entra aí um alerta que essa pessoa tem que ser assistida, tem que ser acompanhada de alguma forma, para que isso não venha a acontecer. No Brasil é proibido a eutanásia, né? Que é o que aconteceu com a Noélia lá fora na Espanha. No Brasil é proibido. Só que no Brasil as pessoas não avisam quando vai fazer autoextermínio. E o índice é altíssimo. E ninguém fala sobre isso. Então, esse vídeo, não quero me prorrogar muito, porque esse assunto traz várias lembranças e eu tô numa fase que eu não quero mais focar nesse tipo de situação. Mas, às vezes, você perguntar, tá tudo bem? Por que você tá assim? O que tá acontecendo? Vamos conversar? Vamos trocar, né?
tentar tirar dessa pessoa o que está angustiando tanto ela. Eu sei que muitos não falam, eu sei que muitos omitem, eu sei que muitos passam uma imagem de que tá tudo bem, tá tudo perfeito, e quando você menos espera, acontece o que aconteceu com o Carlos. Tô pegando o exemplo do Carlos porque agora, recente, tem vários casos aí na internet. Então é algo que tem que ser assistido. Eu acho que o SUS, eu acho que a saúde pública devia sim prestar mais atenção, ou eles não fazem questão também, porque sim, o SUS está colapsado, o SUS tem todos os problemas dele, mas as pessoas não têm acompanhamento psicológico pelo SUS. É muito difícil. Você consegue uma sessão lá no cu do mundo. Se você mora numa cidade grande, você consegue lá do outro lado do planeta. Você tem que levantar 3 horas da manhã. Imagina uma pessoa depressiva, ter que levantar 3 horas da manhã para atravessar uma cidade para conversar 40 minutos com uma pessoa que você nunca viu. Que ela olha pra tua cara e fala assim, até semana que vem. Eu acho que faltava nos postos de saúde psicólogos e psiquiatras. Sim, não tem. Talvez alguma parte do Brasil possa dizer que tenha, mas aqui em Curitiba não tem acompanhamento psicológico nos postos de saúde. Nenhum. Nenhum. Só tem clínico geral e olha lá. Entendeu? Então eu acho que tem que dar mais atenção para esse tipo de situação, porque tá muito, muito rotineiro acontecendo o autoextermínio. E ninguém fala sobre isso. É abafado. Tanto que o YouTube nem gosta que a gente fala o nome. Entendeu? Mas é algo que vem como um alerta aqui. E eu consegui sozinha. Consegui sozinha. Conversando com algumas amigas, com alguns amigos, eu consegui sozinho, mas eu para me libertar dessa dor levou 5 anos. 5 anos para eu conseguir hoje falar sobre isso sem voltar tudo aquilo que aconteceu lá atrás, entendeu? Hoje eu não culpo ninguém, não culpo a pessoa que eu estava naquele momento. O problema era comigo, o problema era meu. Então, hoje eu tomo medicamento sim, né, para depressão, para ansiedade, graças aos medicamentos hoje eu estou bem melhor. Mas foi difícil, não foi fácil, né? Não foi fácil. Então, eu acho que fica aí esse alerta para que as pessoas procurem ajuda. Tem aí o centro, é o número que eu esqueço. Eu nunca liguei, mas diz que funciona, pelo menos você consegue conversar com alguém. CVV, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou procura um amigo mais próximo, uma pessoa mais próxima e fala, olha, eu não estou aguentando. Eu não estou suportando mais essa situação. Falta muito isso. E não é fraqueza, tá, gente? Vamos deixar bem claro que isso não é fraqueza. E sim é um ato de coragem de você compartilhar com uma pessoa que você gosta, um amigo, um parente, um familiar, a tua dor. Tá? Eu acho super importante isso, para que não venha a ocorrer cada dia mais o índice aumentando de autoextermínio. Tá bom? Ó, já vai para meia hora esse videozinho. A gente volta a falar novamente sobre esse assunto. Tem vídeos meus que eu falo alguma coisa sobre o borderline, mas é complicado. É muito difícil falar sobre isso. Eu não me sinto bem falando, tá? Às vezes quando eu começo a falar, eu não falo, puta que pariu, ninguém vai entender porra nenhuma. Mas é sobre isso, tá, gente? Vamos cuidar da nossa mente. Vamos procurar ajuda. Né? Por mais que você ache que não tem saída,
você acha que não vale a pena. Mas ainda há um pingo de esperança lá no fundinho. Quando você começa a analisar, você vê que a gente tem que tentar. E é uma luta diária. É uma dor diária que você aprende a conviver. É uma ferida que nunca cicatriza. Você só se acostuma com a dor. Então, é isso. Não sei se eu ajudei em alguma coisa, mas vocês entenderam. E procurem ajuda, tá? Procurem ajuda, um amigo, uma prima, um primo, uma pessoa que você confia muito e fala: cara, deixa eu conversar um pouco com você, eu tô me sentindo muito mal, eu tô com uns pensamentos que não é legal, eu queria conversar com alguém. Às vezes isso salva vidas, tá bom? Ó, beijo pra vocês, meus amores. E logo eu volto com outro vídeo aí. A gente pode até fazer uma live um dia sobre esse assunto. Mas eu tô meio distante pra variar, né? Sempre fico distante aqui do YouTube. Mas hoje eu quis vir falar sobre um pouquinho sobre esse caso e lembrar que isso é mais comum do que vocês imaginam. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo.